Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazer um pouquinho mais sobre o resultado do quarto trimestre e também anual do Banco Santander, tá bom? Antes de mais nada, eu pedir para você deixar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai estar sempre recebendo os vídeos aí na sua tela, beleza? Bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal, entender um pouquinho mais. Sempre gosto de começar pela receita, né? É bem importante, fundamental para a gente poder analisar um ativo. Né? A gente vai aqui para a parte, né, pessoal? Primeiramente, de receita cliente, né? Margem total. A gente vai ver que a margem financeira foi de 14 bilhões contra 13 bilhões no terceiro trimestre desse mesmo ano de 23. Então, assim, até um detalhe, né, pessoal? Não trouxeram aqui quarto trimestre de 23 contra quarto trimestre de 23. Isso é bem ruim, porque a gente polui um pouco ali na hora de entender o resultado tri contra tri. Mas vamos olhar dessa forma então. Então, dessa maneira, cresceu 4,8%, e quando a gente vai no analisado aqui 23 contra 22, cresceu 4,6%. Uma receita muito pequenininha de crescimento, e isso acaba prejudicando todo o balanço ali na hora de ter o resultado. Na parte aqui de comissões também, né? Quando a gente vai olhar para cartões, conta corrente, seguros, entre outras, a gente vai ver aqui que basicamente, né, teve crescimento na parte de cartões, aí teve alguns decréscimos na parte de fundos de investimento, a parte de cobrança e arrecadações, que na média, o que aconteceu? No quarto trimestre de 23 entregou 5 bilhões e 400 contra 5 bilhões e 100 no terceiro trimestre. Quando a gente vai ver no analisado aqui, no 2023 entregou 4,2% a mais, também um número muito pequenininho ali para o resultado do banco como um todo, é um crescimento de receita de apenas 4%. Beleza? Isso vai ser bem importante para a gente frisar um pouquinho mais à frente, entender alguns pontos, tá bom? Então, dessa forma, né, pessoal, quando a gente vai olhar a receita total do banco, né, foi na casa de 19 bilhões e 500 milhões contra no quarto trimestre contra 18 bilhões e 500 no terceiro trimestre de 23. Quando a gente vai olhar ano contra ano, esse crescimento de 4,5, como ali foi feito as receitas. Então, como mencionei acima, né? Então, basicamente, a empresa cresceu pouco nesse ano de 2023, apenas 4,5% na parte de receita. Quando a gente está querendo ver crescimento, a gente quer olhar para crescimento de receitas. É lógico que o resultado pode melhorar, não somente pelo crescimento da receita, mas pelo corte de custo e pela melhora nos processos operacionais. Olhando então dessa forma a despesa, né, pessoal, entender se impactou bastante também ao longo desse trimestre, a gente vai ver que, no geral, né, as despesas aumentaram, né, o subtotal aqui, ó, de 2 bilhões e 800 para 2 bilhões e 400 para 2 bilhões e 800, um aumento de 16% tri contra tri e de 3,4% tri contra tri. Onde a gente vai enxergar que o impacto foi maior foi aqui na despesa com o pessoal, né, que subiu 11,9%, né, um aumento bem expressivo. Muito disso pela questão de reajustes salariais, entre outras coisas que aconteceram, principalmente porque vem aquele aumento referente à inflação de 22, referente a um pouco de resquício de inflação de 21 também. Então, natural que a empresa acaba sofrendo muito, uma receita que cresce pouco e, dentro disso tudo, uma despesa que cresceu mais do que a receita. Daqui a pouco eu vou trazer o resultado, mas dá para ter uma ideia. Então, dentro disso, o resultado está aqui na tela. No terceiro trimestre de 23, o Santander fez um lucro líquido contábil de 2 bilhões e 600, né? 2 bilhões e 679, o lucro líquido, para um trimestre, no quarto trimestre, de 2 bilhões e 100, um lucro líquido de 2 bilhões e 200. Uma queda de 17,7% e 19,9% no lucro. Isso é bem impactante. Quando a gente vai olhar aqui o terceiro trimestre, ano de 2023 contra ano de 2022, uma queda de 27,7% e uma queda de 28,6%. O resultado foi muito baixo. Naturalmente, o ativo é penalizado dentro do mercado, tá bom? Vamos olhar então o que penalizou esse ativo, entender um pouquinho mais por que aconteceu isso dentro do Santander, tá? Olhando aqui para o ROA, né, e para o ROI, né? Que ROA basicamente é o return of asset, então que é o retorno dos ativos,
e o ROI, retorno sobre os outras partes de ativo de ganho de capital, que é o return of equity, tá? Então, a gente vai ver aqui que no quarto trimestre do ano passado, estava aqui na casa dos seus 8,3, subiu agora para 12,3, saindo de 1 bilhão 689 para 2 bilhões e 200 no quarto trimestre. Porém, apresentou uma queda aqui em relação ao segundo trimestre e ao terceiro trimestre de 2023. Então, demonstrando um pouco mais de fraqueza na constância de crescimento desse resultado. Ponto importante aqui, como é conveniente, o crescimento aconteceu ano contra ano, trouxeram quarto TRI de 22 contra quarto TRI de 23, tá bom? Então, dessa forma, o retorno sobre os ativos e sobre os ativos de ganho de capital foram menores nesse ano de 2023. Desculpa, foram menores não. Eles conseguiram subir em relação a 2022, mas não foi o suficiente para incrementar no ganho de lucro. E esse lucro foi impactado por esse ponto agora que eu vou entrar, que é o PDD, a provisão dos devedores duvidosos, né? Então, endividamento, basicamente, que não foi pago por o Banco Santander. Então, quando a gente olha isso, né, a gente vai ver aqui, no ano de 2022, vocês vão ver aqui que teve no quarto trimestre 8 bilhões de inadimplência. Nesse ano de 2023 ele foi bem pesado, né? Somando aqui, ó, 7 bilhões e 700, 7 bilhões e 100, 6 bilhões e 400 e quase 7 bilhões aqui. E a recuperação também foi muito pequenininha, 820 milhões, 870 milhões, 1 bilhão e 100, 900 milhões. Só que a gente tem que também, junto disso, agregar, né? Inclui eventos extraordinários, que é esse caso em vermelho aqui, que é devido a Americanas, que foi bem impactado ali pro Santander, tá bom? Então a gente vê aqui que o PDD, ele teve queda, está em 4%. Esse é um ponto positivo, porque a gente já começa a enxergar que ele bateu a máxima aqui no primeiro trimestre de 2023 e agora ele está vindo em queda no quarto trimestre de 2023. Então, olhando um pouco mais para esses pontos de inadimplência, né? Só para vocês terem uma ideia. Então, a gente vai ter aqui em azul pessoa jurídica, em cinza pessoa física e o total aqui em vermelho. A gente vê o pessoa física já diminuindo essa inadimplência, que bateu aqui em março de 2023, 6,5%, caindo agora para 5,2%. A gente vai ver aqui a pessoa jurídica de 1,9% para 1,7% e na média caindo de 4,5% para 3,8%. Esse é um número muito bom, porque demonstra que a empresa está fazendo o trabalho de recuperação de crédito e também liberando menos crédito, fazendo com que automaticamente eles consigam diminuir essa inadimplência dentro da carteira de crédito. Quando a gente vai olhar aqui para pequenas e médias empresas e para o atacado, a gente vê que o atacado é 0,1 de inadimplência. Atacados são as grandes empresas, tá, pessoal? E as pequenas e médias empresas está indo aqui de 5,6%, caindo para 4,7%. Número bem bacana. Lembrando que isso aqui é inadimplência de 15 a 90 dias. Olhando para a inadimplência agora um pouco mais longa, 90 dias, a gente vê aqui a pessoa física em azul, pessoa jurídica em azul, pessoa física em cinza e total em vermelho. A gente vê que deu uma oscilada, né? Estava em 4,5 lá em março, foi para 4,3 agora aqui o pessoa física. Chegou a bater 4,2 aqui no terceiro trimestre. Ou pessoa jurídica também bem lateralizado aqui ao longo do ano. E na média, quando a gente vai pequenas e médias empresas e o atacado, também lateralizado aqui essas inadimplências. Lembrando sempre assim, né, pessoal? A melhor maneira de corrigir a provisão de devedores duvidosos não é melhorar os 90 dias, é melhorar os de 15 a 90 dias, porque você evita inadimplência. Então, a melhor maneira de evitar a inadimplência é não deixar com que ela aconteça. Melhor que você tentar cobrar depois. Então, a empresa vem melhorando esse aspecto de 15 a 90 dias, isso vai se refletir sim, provavelmente no próximo balanço, referente ao primeiro trimestre de 2024, ou mesmo no segundo trimestre de 2024, uma queda ali nesse número acima de 90 dias para inadimplência, tá bom? Olhando aqui agora para a parte de indicadores, né, pessoal? A gente vai ver aqui que o valor patrimonial da empresa está em 0,97, então hoje o Santander tem mais patrimônio do que o valor de mercado. O preço por lucro tem 11,71. A gente vai ver que a margem líquida é bem pequenininha, 9,3, né, para um banco. No geral, o banco trabalha na casa de seus 14, 16, 18%. O ROI e ROA também, nessa casa de 8,25 aqui o ROI. Um banco que está rodando bem, roda na faixa de 14, um banco muito bom, roda na faixa de 18, 20%. Então está bem abaixo ali da média dos players de mercado, tá bom? Lembrando que eu tirei essa informação do Status Invest, né?
Agora informação aqui sobre dividendos, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, a média então aqui é de 55% de payout. Hoje, pode ver que está dentro dessa média aqui quando a gente olha no anualizado, né? Então, como 2023 fechou com apenas mais 2 bilhões aqui a mais, então é bem provável que o pagamento de proventos venha ali na casa do seu 1 bilhão e 200. Hoje, o Santander tem na casa de 7 bilhões e meio ali de ações. Então, se vem 1 bilhão de dividendo, a gente está falando de 15 centavos. Se vem 1 bilhão e pouquinho, vai subir ali em torno de 20 centavos de provento, ainda para vir 1% de DY, tá bom? Dividend yield. Agora, informação aqui referente ao mais retorno, né? Para a gente ver o histórico do Santander, como que ele vem crescendo ao longo do tempo. Pode só vocês terem uma ideia. A empresa já está desde 2009 na Bolsa, né? E quando a gente vai olhar historicamente isso, eu vou trazer aqui para vocês de maneira mais aproximada. A gente vai ver aqui o seguinte, né? Que desde 2009 até agora, o Ibovespa cresceu 83%. O IPCA cresceu 125%, Santander 184%, CDI 249% e o índice financeiro da Bolsa 276%. Então, basicamente, hoje o Santander ele consegue superar o Ibov, só que ao mesmo tempo ele perde para os players do seu mercado financeiro, que a gente vai colocar ali Itaú, vai colocar o Bradesco, que são os principais dentro do índice e também dentro da Bolsa, além de outros players do mercado financeiro também. Então, dessa forma, o Santander está abaixo ali desses players. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ativa o sininho e também comenta se você está pensando em comprar o Santander, se está pensando em vender, como é que tá para você nesse momento. Valeu? Grande abraço!